Bom dia! Hoje, quinta-feira, nós vamos começar o episódio 4 do programa Dia Leve e hoje nós vamos falar sobre o Yang da autocompaixão. Nós vamos trazer aqui um pouquinho dessa filosofia chinesa, né, que nos mostra que tudo tem dois lados, né? A gente tem as coisas boas, ruins, as tristes, as alegres. A gente tem o claro, o escuro, o dia, a noite, o sol, a lua, né? A gente tem coisas opostas. São coisas que, na verdade, são interdependentes, mas elas se complementam. Então, a gente sabe que o Yin e Yang é representado por uma imagem, né, que a gente vê por aí, tatuado nas pessoas. Muita gente gosta de colocar essa representação, né, no próprio corpo. E a gente tem então um lado preto, representado pelo o lado preto é o Yin, que é o lado da escuridão, é o lado que traz a ideia de frieza, né? É o feminino, é a noite, o escuro, né? E a gente tem o lado branco, representado aí pelo lado branco é o Yang, que traz a ideia de claro, sol, quente, calor, né? Ao lado masculino. E ele representa o dia, luminosidade, né? Então, quando a gente olha para a imagem preto e branco, a gente vê que é como se uma fizesse sombra para a outra, né? E, e aí, acho que é importante a gente pensar que elas são diferentes, estão em oposição, mas elas se complementam, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar no Yi e Yang da autocompaixão, a gente vai entender, nós vamos um pouquinho além do que a gente foi até agora, a gente vai entender que a autocompaixão tem esses dois lados. Então a gente não pode pensar só no lado da autocompaixão, da gentileza, da calma, de dizer palavras doces pra gente. A gente precisa entender que a autocompaixão ela também se estende ao outro lado, né? Então vamos pensar assim, que o lado yin da autocompaixão ele significa estar com. Então, o que seria isso? Seria mais ou menos assim: é a gente validar, a gente se confortar, a gente estar com. É como a gente fica diante das situações. Eu me conforto, eu me acalmo, eu me valido, né? Enquanto que o lado Yang é a gente vai olhar não estar com, mas o agir no mundo. Como é que eu me posiciono diante das coisas que o mundo traz para mim, né? Então, eu me protejo, eu trabalho com a prevenção de algumas coisas, eu me motivo. Então, existem os dois lados, né? E eu acho que é legal a gente pensar que dentro da ideia da autocompaixão, eu vou vivenciar situações de oposição muitas vezes, né? Aliás, a gente passa por isso constantemente, né? E eu preciso pensar que tudo tem os dois lados, né? Mas a ideia do Yin Yang é que assim as coisas se transformam, né? Nada nunca é tudo igual.
tudo tem os dois lados, tem começo e fim, as coisas são complementares. Então, vamos pensar aqui na autocompaixão e vamos tentar entender que a gente não deve só associar a autocompaixão com essa ideia de conforto, de calma, né? De suavidade. Se a gente pensar que dentro da autocompaixão a gente tem o yin yang, ou seja, feminino masculino, claro escuro, preto branco, a gente tem as oposições, em alguns momentos da vida a gente vai ter de um lado uma postura autocompassiva de me acalmar, me validar, me confortar, mas em alguns momentos eu também vou precisar agir nesse mundo, eu também preciso me posicionar, eu também preciso entrar com uma outra postura, né? Eu preciso me proteger, eu preciso me motivar, depende muito da situação que eu estou vivendo, eu preciso prover alguma coisa para a minha vida, né? Então, às vezes, o cuidado autocompassivo, ele vem em forma de conforto, de afeto, né, de consolo, mas muitas vezes, você vai concordar comigo, que muitas vezes ser autocompassivo significa dizer não, porque eu também preciso me proteger em alguns momentos, então eu preciso dizer não, né, especialmente quando tem alguém me machucando, dizendo coisas desagradáveis, ou me propondo alguma coisa que não é saudável. Então eu preciso me proteger, eu preciso dizer não. Então ser autocompassivo não é dizer sim pra gente o tempo todo. Às vezes é necessário dizer não, né? Às vezes também eu preciso estar aberto, eu preciso me acalmar, né? Eu preciso simplesmente parar e me acalmar. Mas às vezes a gente também não pode ficar tão paradinho. Às vezes a gente precisa se mexer, a gente precisa encontrar motivação para fazer as coisas, né? Às vezes eu preciso sair da zona de conforto, né? Eu preciso encontrar razões para eu fazer algo diferente para mim também. Então, ser autocompassivo significa que eu preciso trabalhar com a ideia, né, de, por um lado, eu preciso me confortar, me acalmar, eu preciso me validar de algumas coisas, de algumas emoções. Mas, por outro lado, ser autocompassivo também compreende eu me proteger, eu prever as coisas, prover as coisas para mim e eu me motivar, né? Então, isso é muito importante, eu entender que diante das situações que eu estou vivendo, eu preciso ser autocompassivo. Mas aí eu preciso entender, será que esse momento eu preciso me proteger? Será que eu preciso de um colo? Será que eu preciso daquele toque calmante que a gente falou ontem? Preciso de um colo, preciso de um afago? Ou eu preciso me proteger e para isso eu tenho que dizer não? Então, para a gente poder pensar nessa situação, refletir um pouco, tentar entender como é que nós estamos, se nós estamos aptos, prontos, se realmente a gente está conseguindo ser autocompassivo. Eu quero propor a vocês agora um exercício para a gente entender de quais aspectos
autocompassivos, nós estamos precisando agora nesse momento, né? Então, qual aspecto autocompassivo você precisa agora? Você está precisando reforçar o seu lado yin ou seu lado yang? Ou seja, você precisa conforto, calma, validação, você precisa de proteção, você precisa prover algo, você precisa se motivar. Vamos lá, vamos fazer essa atividade juntos? Eu vou esperar um pouquinho você pegar aí um papel, uma caneta, um lápis, para anotar, se você quiser, anotar suas respostas. Mas se por acaso você quiser apenas acompanhar comigo, né, e fazer essa reflexão, deixando fluir o teu pensamento e a sua emoção, não tem problema, vamos lá, vamos juntos, tá bom? Então vamos lá, vamos falar em conforto primeiro. A gente já entendeu que pensar em confortar é basicamente ajudar alguém a se sentir melhor, né? A dar a alguém, a uma pessoa que a gente gosta, uma palavra amiga, um conforto, trazer suavidade, né? E ajudá-la, inclusive, se acalmar emocionalmente, não é assim? Agora, eu quero saber de você. Você está precisando de conforto nesse momento? Você acha que ajudaria se você aprendesse a se confortar mais nos momentos difíceis? Agora a gente vai pensar no outro aspecto. A gente já entendeu que acalmar também ajuda muito, né? A gente pode acalmar uma outra pessoa que de repente está nervosa, está tendo manifestação até no corpo por estar nervosa. Então, acalmar também a gente pode trazer um conforto físico para outra pessoa quando a gente ajuda ela a se acalmar. E você gostaria de aprender a se sentir mais calmo? Você acha que precisa aprender nesse momento a se sentir mais calmo, mais confortável, mais tranquilo? E a validação? Bom, a gente já entendeu que a gente pode ajudar uma outra pessoa a validar, né, algumas emoções, algumas coisas que ela está passando. Às vezes ela está desacreditada e a gente consegue ir lá e ajudar, né, dizer palavras ternas, gentis e ajudar essa pessoa a validar algumas emoções, algumas coisas que ela necessita, né? E você? Você está se sentindo sozinho? Você precisa de alguém para validar aquilo que você está passando nesse momento? Ou você já consegue se ajudar, validar suas emoções? Você consegue validar seus próprios sentimentos neste momento? Bom, nós também já vimos que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos aprender a dizer não para outras pessoas, porque a gente precisa se proteger, não é mesmo? Como é que você está se sentindo nesse momento? Você está frágil? Alguém te ofendeu, te machucou? Você está precisando se proteger nesse momento da sua vida? Você tem força interna para dizer não? Bom, a gente viu também que em alguns momentos da vida a gente precisa prover
né, trazer para a gente aquilo que a gente precisa, buscar, né, seguir em frente. A gente precisa tentar atender às nossas necessidades, não é mesmo? Como é que você está nesse momento? Você gostaria de aprender como é que faz isso? Né? Você gostaria de aprender a prover suas próprias necessidades? Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a motivação. Nós já aprendemos que motivar, a autocompaixão, ela traz essa ideia de motivação com apoio, com gentileza, é exatamente o oposto do que às vezes a gente faz com a gente, né? Às vezes a gente se critica, a gente é duro com a gente. Então, a motivação, ela traz a ideia de que a gente pode ser um pouco mais compreensivo, né? E a gente pode batalhar pelos sonhos da gente, alcançar os objetivos da gente de uma forma mais branda, né? A gente pode tentar realizar os nossos sonhos, né? E para isso a gente busca internamente uma forma de agir que traga conforto, apoio, né? A gente pode sonhar de uma forma positiva e gostosa. Você, como é que está o seu sonho? Está conseguindo realizar? Está encontrando motivação para isso? Eu espero que sim. Bom, uma coisa que eu acho que é importante aqui para a gente finalizar é a gente tentar responder uma pergunta básica. Do que eu preciso agora? Pense nisso. Encerramos aqui e eu desejo a vocês um dia leve. Até amanhã.